Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aproveita aí aqueles que puderem, clica no aviãozinho, compartilha com mais alguns contatos de vocês. Fabinho, boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, irmão Antônio. Serjão, seja bem-vindo. Aproveita e compartilha aí com os contatos de vocês para nós aumentarmos aí o número de frequência na live. Nós vamos falar de um tema hoje extraordinário. Na verdade, nós vamos começar a falar de um tema extraordinário. Vamos falar todos os dias dessa semana sobre as consequências de algumas decisões, os resultados, para nós entendermos se algumas conquistas justificam as perdas. Boa noite, Erivelto. Fala, Serjão, Rogéria, Su. Sandra. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite aí, clique nesse coraçãozinho, só para o algoritmo poder ajudar a gente, porque eu fiz um teste hoje. A quantidade de acesso de informação que chega aos meus posts tem se resumido muito. O algoritmo do Instagram tem bloqueado bastante. Rafa, seja bem-vinda. Lídia. Esperar só mais um minutinho, né? A tolerância aí, só de mais um minuto nós já vamos começar. Hoje nós vamos começar a falar de Adão. Amanhã nós vamos falar de Noé. Na quarta-feira iremos falar de Jacó. Na quinta-feira iremos falar de Davi. E na sexta-feira fecharemos a semana falando de Salomão. Todos eles que tiveram resultados incríveis, porém com perdas e prejuízos irreparáveis. E a motivação principal de nós conversarmos nessa live é justamente entender se justifica. Missionário Geraldo, seja bem-vindo, meu amigo. Um forte abraço para o senhor aí na missão transcultural. Wesley. E aí, como eu estava falando, muitas pessoas estão numa busca constante, uma busca constante para a realização de sonhos, de planejamento, conquistas. E aí essa semana eu estava pensando, final de semana passei pensando, e o questionamento que veio na minha cabeça é que se a conquista por si só, ela justifica a perda, ela justifica o prejuízo. E aí, só para você poder entender mais ou menos essa nuance, existem muitos pais que eles estão numa busca desenfreada para poder deixar uma herança para os filhos, para poder deixar dinheiro para os filhos, deixar uma casa, deixar uma poupança. E eles trabalham dia e noite. Às vezes ficam dias fora de casa trabalhando com o objetivo de deixar uma herança para os filhos. Beleza, eles podem conquistar bens materiais. Porém, já está mais do que batido o estudo científico na parte da psicologia que a ausência paternal, a ausência dos genitores na vida de uma criança gera um dano irreversível. Porque a criança interpreta isso como abandono. E aí a pergunta que eu faço é: a conquista de uma herança, a conquista de uma poupança robusta, a conquista de uma casa própria, justifica o prejuízo e o dano emocional na vida dos filhos? Na vida da família? Isso é uma das divagações que nós vamos fazendo durante toda a semana. Existem conquistas que as pessoas buscam ela com tanto afinco, com tanta determinação,
que quando realiza de fato essa conquista, eles percebem que os danos ocasionados para a aquisição dessa conquista são terríveis. Danos irreparáveis. Emocionalmente estão em conflito, talvez a família foi colocada em xeque-mate, a saúde foi colocada em xeque-mate. E aí o questionamento que eu fiz é: toda conquista justifica os prejuízos? Será que a conquista por si só é louvável? E o personagem que eu quero abrir esse tema semanal é Adão. Adão, todos nós conhecemos a história. Todos nós sabemos a motivação pela qual Adão ele foi criado por Deus. A Rogéria colocou que travou aí, me orienta aí. Travou para todo mundo, só para ela, como é que tá? Dá um sinalzinho para saber se tá bom para todo mundo. Coloca aí, turma. Travou para todo mundo ou só para Rogéria? Oi? Show de bola. Show de bola. Tá tudo certo lá para Lídia. Tá tudo certo, Perivelto. Então vamos continuar então. Vamos lá. Deus, ele estabeleceu um propósito extraordinário para criar Adão. Ok? Um propósito fantástico, maravilhoso, esplendoroso. E o extraordinário é que quando Deus cria todas as coisas antes de criar o homem, Deus cria os céus e a terra, Deus cria as estrelas, Deus cria toda a estrutura terrena, Deus faz separação de água dia e noite. Cara, Deus faz tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo apoteótico, tudo incrível, tudo extraordinário. Então Deus, no sexto dia, cria o homem. E a Bíblia diz que Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus cria o homem com uma capacidade extraordinária, porque aquele ser criado, ele foi o único a qual teria o potencial de manifestar Deus em toda a sua existência. Porque este homem criado, ele recebeu de Deus uma dádiva. Nenhuma outra criação divina, nenhuma outra criação do eterno, nem as estrelas, nem a terra, nem os animais, nem mesmo os anjos, tinham o que o homem recebera no Éden, que era a capacidade de portar Deus. Porque quando a Bíblia diz que Deus infla naquele boneco de barro o fôlego de vida, a Bíblia diz que Deus coloca nele o seu espírito, o espírito de vida. E Deus infla naquele boneco, então, a vida, uma vida abundante, extraordinária. E o homem, ele começa a ser o único criado com o potencial de portar um fragmento de Deus, uma partícula de Deus dentro de si. E aí é extraordinário porque em Gênesis 1, Gênesis 2, nós temos Deus se relacionando com esse ser criado, que tinha por nome Adão, que uma tradução do hebraico é Adonishon, que se traduz como humanidade. É uma das vertentes. O interessante é que quando Deus cria, Deus começa a se relacionar com Adão. Deus começa a se relacionar com ele com muita intimidade, sem obstáculos, sem barreiras, sem filtro, sem cortina. A Bíblia diz que todos os dias, ao cabo do dia, Deus vinha conversar com Adão, se relacionar com ele, saber como ele havia passado, como estava a missão que Deus tinha dado a ele para poder dar nome aos animais, governar sobre as coisas e fazer tudo o que tinha que fazer. E aí chegou um dia que Deus vê este homem então, com toda aquela plenitude de glória. Deus percebe que ele se sentia incompleto. Deus então faz uma companheira, uma disjuntora. E Deus cria Eva. A palavra Eva, em hebraico, significa vida. Ou seja, Eva tinha a importância de trazer vida a Adão.
Adão sem Eva, ele se sentia vazio, incompleto, imperfeito, inacabado. E então Deus proporciona vida a ele concedendo Eva, que seria sua companheira, sua adjuntora, sua parceira, sua amiga, a pessoa que estaria ladeando com ele para poder aquecer ele nas noites frias, para poder servir de conselheira, de auxiliadora. E o extraordinário é que quando Deus cria Eva, Deus dá determinação para que eles pudessem multiplicar, Deus pudesse crescer e gerir filhos e povoar a terra. E Deus continuava ainda se relacionando com eles. Deus vinha todos os dias e batia um papo com Adão. Deus todos os dias vinha e descia no viradouro do dia e batia um papo com ele legal. Sem cortina, sem filtro. Caraca, um papo maneiro. E o extraordinário é que esse camarada vivia num local onde era categorizado como um ambiente espiritual. Porque o Éden, ele tinha essa característica espiritual. Ele tinha uma atmosfera diferenciada. E Deus plantou todo tipo de árvore dentro do Éden. Todas as espécies dentro do Éden foi criada por Deus. E Deus somente deu ordem para que elas pudessem produzir os seus frutos. Porém, no meio de todas essas árvores, de uma infinidade de árvores, Deus cria também, coloca lá no jardim do Éden, uma árvore do conhecimento, do bem e do mal, e uma árvore da vida. E um dia, batendo um papo com Adão, Deus fala assim: olha, Adão, existem aqui inúmeras possibilidades de árvores frutíferas, prazerosas, para você poder se alimentar, para você poder se satisfazer. É extraordinário o relacionamento que nós temos, a profundidade de intimidade que nós temos. E você pode se alimentar, você pode viver em harmonia, em plenitude, em gozo. Só que existe ali uma árvore que eu te aconselharia, eu te falo, não toque nessa árvore. Porque no dia que você tocar nessa árvore, automaticamente você vai morrer. E aí ficou isso, o dito pelo não dito, o interpretável. E passou o dia e Deus continuou se relacionando com ele, até que chegou um momento onde apareceu uma intromissão no jardim do Éden, que era a personificação de uma serpente. E aí Eva, ociosa, andando pelo jardim, ela vai bater um papo com essa serpente. E a serpente fala assim: olha, Eva, é verdade que Deus disse que daquela árvore você não pode comer? Automaticamente ela instaura no drive neural de Eva uma dúvida. E o primeiro gatilho que eu quero chamar a sua atenção, e se você tiver ferramentas para você poder anotar a aula de hoje, é muito importante, porque a dúvida foi crucial para poder definir a ação de Eva. A dúvida, ela mata muito mais do que a não realização, do que a frustração. Então o desfecho da história foi: Eva foi lá, pegou, comeu do fruto da árvore, logo em seguida ela ofereceu para Adão. Adão não questionou, não hesitou, também provou do fruto da árvore. E aconteceu que Adão, quando ele olhou para Eva, Eva olhou para ele, eles viram que eles estavam completamente nus. E aí veio de novo Deus no viradouro do dia, como padrão, como, caraca, top demais que ele era. Naquela ocasião ele veio como ele é um Deus extraordinário, abundante, misericordioso, gracioso. A graça dele é incrível. E a Bíblia diz que Deus vem então no viradouro do dia bater um papo com Adão, fala assim: ei, Adão, onde você está? Poxa, no nosso jardim aqui você não está, o que aconteceu? Adão sai de trás de uma árvore, escondido, e ele fala assim: Deus, eu ouvi a tua voz e temi, porque eu vi que eu estava nu. Deus falou assim: mas como que você sabe? Como que você viu que você estava nu, Adão? Adão falou assim: ah, Senhor, a mulher que tu me deste. E aí começou a consequência da desobediência.
atribuição de culpa, transferência de culpa. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente não tinha quem culpar e gerou um tribunal. O extraordinário que eu quero chamar a sua atenção é que Adão estava no paraíso de Deus. E o paraíso de Deus não impossibilitou dele desobedecer a Deus. Não inibiu ele de pelo menos questionar se deveria ou não. Ele simplesmente foi lá e pegou e comeu. Eva não brigou com ele. Eva não forçou ele, não empurrou o fruto daquela árvore goela abaixo. Foi opcional. A serpente também, ela não obrigou, ela não ameaçou, ela não falou que ia contaminar ou que ia morder em Eva se Eva não pegasse daquela árvore. A serpente unicamente usou da astúcia dela, porque serpente em hebraico é arumim. Arumim também vem de uma raiz em hebraico que é arum, que significa astúcia, malignidade. A única coisa que a astuta serpente fez foi levantar um questionamento. Será que de fato você vai morrer se você comer dessa árvore? Será que será danoso de fato para vocês? E aí, quando ela instaurou o gatilho da dúvida, do questionamento, pela astúcia, pela malignidade, Eva foi lá e pegou e comeu. Fisicamente, de fato, eles não morreram. Só que eles estavam dentro de uma realidade espiritual onde eles viveriam em harmonia com o Eterno, pacificamente com o Eterno para sempre. Porque era uma atmosfera espiritual o Jardim do Éden. A partir do momento que eles se alimentam daquele fruto da árvore do bem e do mal, acontece um fenômeno no interior de Adão e Eva. Eles que foram criados perfeitos, eles que foram criados de forma fantástica pelo Eterno, eles que foram criados com uma sabedoria, com uma destreza, com uma habilidade, com uma graça incrível. Agora, eles têm dentro do seu interior uma dualidade. O bem e o mal passam agora a fazer parte internamente de Adão e Eva, da humanidade como um todo. A pergunta que eu tenho a te fazer nessa noite é: eles ganharam uma liberdade de escolha, uma liberdade de livre-arbítrio, de escolher o que querem, o que não querem, fazer ou não fazer, agir ou não agir? Eles alcançaram uma carta de alforria, de não viver dentro de um paraíso, de um jardim eterno, de um jardim regado, selado, protegido. Eles abriram mão de ser independentes. Eles escolheram ser independentes, Foi uma escolha. Eles escolheram a tão esperada independência. Porque estava lá monótono, talvez, o relacionamento com o Eterno. Adão, então, e Eva, eles tomam a iniciativa de se tornarem independentes de Deus. E eles passam a ter no seu interior, intrínsecos na sua própria natureza agora, o bem e o mal. A grande questão é que a grande sacada dessa história toda é que o prejuízo que Adão e Eva recebeu pela conquista da libertação ou da liberdade ou do livre-arbítrio foi de fato entrar numa decadência física e emocional danosa, numa consequência espiritual, que aquilo que eles tinham com facilidade, aquilo que eles tinham de forma natural, que era o relacionamento com Deus, que era a profundidade de intimidade, que era a sensação de pertencimento a Deus, que era o anelo de conversar com o Eterno todos os dias, de se alimentar daquelas árvores sem necessitar de fato trabalhar. Eles não se fadigavam. A fadiga se deu resultado de uma escolha. A fadiga, o cansaço,
a sobrecarga emocional, psíquica e também física se deu pela busca da liberdade, se deu pelo desejo de poder usar a astúcia e pegar na dúvida e gerar desobediência. Será que de fato, se eu fizer isso eu vou morrer? Então vou testar. A sagacidade e a astúcia que a serpente usou foi unicamente para aguçar um sentido em Eva e Adão. E até hoje as crianças já nascem com esse questionamento. Você fala para uma criança que ainda não sabe nem ler, e você fala assim, olha, não pode tocar naquilo dali porque vai dar choque, por exemplo. A criança vai olhando para você, vai lá e coloca o dedo. Ela já nasce já com essa escolha, com esse desejo do desafio, com essa astúcia dentro de si, de provar sempre os limites das coisas. A grande questão é que Adão e Eva, eles viviam em plena comunhão e santidade com Deus. Só que a partir do momento que eles conquistam a liberdade, o livre-arbítrio, a livre escolha, automaticamente eles perdem aquilo que eles tinham de forma natural. E agora, para eles poderem comer, se alimentar, a consequência foi trabalhar arduamente. Automaticamente, através da escolha da livre opção, da liberdade de sair do paraíso de Deus, a mulher começou a ter dor no parto. E o Senhor diz para Adão, olha, a partir de hoje, até hoje eu cuidava de você por causa do relacionamento, mas você fez uma escolha, e toda escolha gera um resultado. Você fez a escolha de desobedecer, você fez a escolha de ter o livre-arbítrio, você fez a escolha, foi uma opção tua, você fez a escolha de não manter um relacionamento natural comigo. A partir de hoje, Adão, olha, infelizmente, é uma consequência. Para você poder se alimentar, você vai ter que suar, porque você vai comer agora do suor do seu rosto, você vai ter que trabalhar pesado, você vai ter que resistir, você vai ter que ter resiliência, você vai ter que ter abnegação, você vai ter que ter renúncia a partir de agora, porque outrora eu dava de forma genuína, gratuita, mas isso não foi valorizado, então agora você vai ter que suar para você conquistar. A conquista de Adão pela liberdade gerou um prejuízo, e a perda foi do relacionamento natural com Deus. E a partir desse momento, houve então essa grande dualidade do bem e do mal intrinsecamente dentro do ser humano. E é aquilo que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. Por que Paulo diz isso? Porque está dentro da natureza do homem o bem e o mal. Está dentro da natureza o homem, você ser o melhor dos melhores ou o pior dos piores. Só que automaticamente, infelizmente, nós não temos um controle perene, nós não temos um controle perpétuo das nossas escolhas, das nossas ações e dos resultados das nossas ações. Automaticamente, como o bem e o mal é intrínseco dentro do ser humano, porque a partir do momento que Adão e Eva comem do fruto e pega a liberdade, o livre-arbítrio, o bem e o mal passou a fazer parte da humanidade. E aí você hoje vive naquela dualidade. Caraca, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter aquela tristeza de ter que abrir mão de conquistar algo ou de fazer alguma coisa, porque eu sei que isso não é bom, mas é prazeroso carnalmente, mas eu vou ter que abrir mão disso. Ou você vai ter agora, pior ainda, que é a aflição de você fazer, e a consequência disso ser o desligamento da comunhão com Deus, do relacionamento com Ele. Você já percebeu que o mal, ele tem um apreço extraordinário pelo bem? Você sabia que o mal, ele é desejoso do bem? Sabe por quê? Porque o mal não se manifesta
se o bem não estiver manifestando. Como assim, Márcio? Me explica melhor. É óbvio, olha só. O homem malvado, ele só tem relevância e ele ascende à posição de super vilão quando ele guerreia com um super-herói. Porque se ele não guerrear contra um super-herói, ele vai continuar sendo um simples malfeitor. Mas quando ele entra no embate com o super-herói, ele vai ser o super-vilão. Você já percebeu que uma pessoa fazendo algo ruim, é só ela fazendo algo ruim. Mas quando aquilo é questionado e aquilo é trazido à tona, aquilo é refutado, aquilo ganha uma proporção tão absurda e aquilo começa a ser epidêmico. Às vezes, olha só que loucura, tá? Às vezes, a tecnologia, a mídia social, ela causa um dano irreversível em muitas áreas. Porque o ser humano, como ele tem instaurado dentro de si o bem ou o mal, essa dualidade de escolha, de opções, de oportunidades, muitas das vezes, quando a pessoa vê um mal, ela é impelida a praticar a mesma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês aqui lembra que há 2 ou 3 anos atrás teve aquele problema que foi mundial da baleia azul? Coloca aí, eu lembro. Coloca aí, só para poder interagir comigo aqui na live. Vamos lá. Quem lembra? Quem lembra daquele problema que teve da baleia azul? Que muitos adolescentes estavam suicidando. Quem lembra? Coloca aí, eu lembro. Quando surgiu esse problema, se isso tivesse ficado, por exemplo, só em um ponto específico, em uma situação específica, o problema seria contido de forma muito mais rápida. O grande problema foi que a divulgação midiática da baleia azul, ou do questionamento da baleia azul, fez com que aquilo gerasse curiosidade em outros adolescentes para ver o que estava acontecendo. E elas eram enganosamente levadas à mesma prática de suicídio, de tortura, de autoflagelo. E aí aquilo que era apenas um malfeitor, ou um mau resultado, se tornou numa epidemia, porque começou um monte de adolescentes no mundo inteiro suicidar e se automutilar diante das câmeras. O que eu quero dizer para você é que o mal por si só, ele existe. Só que ele só tem protagonismo quando nós de fato damos publicidade a ele. Porque se nós tratarmos ele com descaso, com desdém, ignorar, ele não tem relevância. Como eu disse anteriormente, o malvado, ele só alcança o status de super vilão quando ele começa a guerrear com o super-herói. Caso contrário, vai ser apenas um malfeitor. Por que existem muitas pessoas que estão dentro dessa dualidade constantemente entre os limites da razoabilidade? Porque Adão, ele queria ter o controle de tudo. Ele queria ter o controle das suas próprias ações, dos seus próprios resultados, da sua vida. Aquele ímpeto, porque foi o que a serpente usou astuciosamente. Olha só, na verdade, se vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus. O desejo do ser humano de querer ser dono de si, dono de suas vontades, dono de suas razões, donos do seu próprio destino, faz com que eles buscam ferramentas danosas e prejudiciais. A pergunta é: a conquista dessa liberdade, dessa livre escolha, justifica o prejuízo, que é o do relacionamento, do comprometimento, da intimidade? Hoje, para você poder estabelecer um relacionamento com Deus, caramba, é desafiador. Você precisa suar, você precisa correr atrás e batalhar, porque há dias e anos, às vezes, que o céu parece de bronze. Adão tinha isso de forma gratuita, bondosa, misericordiosa de Deus.
Mas o desejo dele de querer ser igual a Deus, de querer ser dono de si, de ter a livre escolha, ele conseguiu a liberdade. Só que essa liberdade trouxe uma consequência, que era o distanciamento de Deus. Será que toda conquista que nós temos na vida, ou que nós desejamos na vida, justifica as perdas que nós também teremos? E eu vou fazer o paralelo com o que eu falei para vocês. Justifica um pai de família deixar uma grande herança para os filhos e perder o momento do convívio familiar? Perder o carinho, o afeto, a proximidade, a educação dos filhos, o crescimento dos filhos, de demonstrar valores aos filhos? Justifica ganhar o mundo inteiro e perder a própria casa? Justifica ser aplaudido pelas pessoas, ser ovacionado pelas massas e chegar em casa e ver a família destruída, acabada, sucumbindo? Adianta ser dono de aviões, de grandes empresas, ser multimilionário e chegar em casa não ter paz, não ter alegria, não ter plenitude, não ter prazer de estar num convívio familiar? Será que a conquista das grandes coisas justifica a perda daquilo que é essencial? Será que toda aquisição justifica a perda do relacionamento com Deus, por exemplo? Será que qualquer conquista nessa terra justifica a perda de uma eternidade com Deus? Será? Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, porque Adão conquistou isso no jardim do Éden, quando ele comeu do fruto. Só que Adão falou que eu não posso me deixar ser dominado pelas coisas. O mal e o bem está dentro de você. Só que muitas das vezes você não consegue restaurar e escolher o que vai fazer naquele momento. Porque o bem e o mal é um duelo que existe constantemente dentro do ser humano. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles tentaram de todas as formas, e o ser humano tem tentado desde então restabelecer a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Adão e Eva estavam no paraíso de Deus e eles escolheram sair de lá. Hoje o ser humano tem tentado por milhares de anos, em todas as etnias, em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações, as pessoas estão fazendo de tudo para se reconectar com o divino. E muitas culturas fazendo autoflagelo, o culto da abnegação, o culto da renúncia. Tudo para poder reconquistar algo que Adão abriu mão lá no Éden. A pergunta é: o resultado de uma escolha pelo livre-arbítrio resultou num prejuízo irreparável. Deus criou o homem para ser bom, mas as suas grandes invenções fez com que ele pervertesse o princípio divino. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder nossa própria alma? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para nós governarmos sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas ações, sobre os nossos resultados. Só que como esse bem e esse mal é um duelo constante dentro de nós, nós precisamos constantemente estar ali paulatinamente usando o termômetro o tempo todo. Porque senão nós vamos fazer como Paulo disse. O mal que eu não quero eu estou sempre fazendo por causa da natureza que foi adquirida pela liberdade que Adão conquistou no Éden. A pergunta que eu te faço é: o ser humano se tornou vulnerável
a qualquer influência, não tem nenhuma capacidade de resistir plenamente o mal. A partir da escolha, da conquista que Adão teve da liberdade, do livre-arbítrio, de conhecer o bem e o mal, ele trouxe um prejuízo. E a partir dessa perda, o homem se tornou vulnerável. A humanidade se tornou vulnerável. E nós perdemos o poder, a capacidade de dominar e resistir plenamente toda a influência do mal. É uma vigilância constante. Davi, Jacó, Salomão, Noé, todos os patriarcas, todos os profetas, todos os homens que passaram por esta terra desde Adão, constantemente eles estavam nessa batalha travada entre o bem que eles deveriam fazer e o mal que eles não deveriam, mas que eles não resistiam à influência do mal, por causa da astúcia gerado pela dúvida. O limite, o limiar entre a solução é muito tênue. Como uma expressão que todo mundo sabe, de remédio para veneno é só questão da dosagem. Um remédio pode matar uma pessoa pela dosagem errada. Quando você quer fazer um bem muito exacerbado, você pode estar matando alguém. O motivo de eu te falar nessa noite é que Adão, ele concedeu ao ser humano essa liberdade de você escolher o que você quer para a tua vida. Ninguém pode dominar você, ninguém pode colocar um cabresto em você. Você tem a livre escolha, a liberdade é tua. Só que automaticamente o ser humano começa a buscar, tentar ser bom, tentar ser agradável, tentar ser plausível, tentar ser bondoso, para alcançar a dádiva do divino, para alcançar a proteção do eterno. Você pode até tentar ser bom, só que você nunca conseguirá, jamais conseguirá restaurar a inocência que Adão perdeu no Éden. Grava isso. Você pode fazer de tudo para tentar ser bom, mas você nunca, jamais, nós jamais conseguiremos restaurar integralmente a inocência que Adão perdeu no Éden. Ele conquistou a liberdade, mas perdeu a inocência. Ele conquistou ali o livre-arbítrio, mas perdeu o relacionamento. Ele conquistou a oportunidade de ser dono de si mesmo, mas ele perdeu a oportunidade de falar com Deus face a face. Adão conquistou a liberdade do mundo inteiro, mas ele perdeu a perspectiva da própria vida. Porque tudo que resultou pós-Éden foi dor e sofrimento, aflição e angústia, guerra. Os países do mundo estão buscando paz fazendo guerra. Em detrimento de uma paz, as pessoas estão matando milhares de pessoas. Em detrimento de uma fé cega, ignorante, estúpida, para agradar um Deus que ninguém conhece, eles estão matando outros que professam uma religião diferente. O radicalismo religioso, na busca errônea
por causa dessa dualidade do bem e do mal, o radicalismo religioso tem matado muito mais. Tem matado muito mais do que muitas doenças instauradas no mundo. O desejo do ser humano de ser igual a Deus, de poder dar e tirar a vida, tem matado muito mais pessoas. Os extremistas religiosos, tá aqui o Geraldo, que foi missionário, ele é missionário até hoje, tá agora na América Latina, mas ele foi missionário durante muitos anos, nos países na África, na Ásia. Já sofreu muito com a esposa dele, a irmã Dulce. No campo missionário, sofrendo perseguição. Quantas vezes, por causa de uma fé cega, ignorante, estúpida, religiosa, estão matando as pessoas para agradar um Deus que eles não conhecem, que eles não se relacionam. Uma fé ignorante, uma fé estúpida. Na verdade, é o mal que está prevalecendo. E aí acontece o quê? Eles começam de forma cega, estúpida, sem norte, para poder buscar uma santidade que não existe, para se conectar com o eterno por uma liberdade que Adão perdeu no paraíso. Adão conquistou a oportunidade do livre-arbítrio, mas ele perdeu a liberdade de relacionar com Deus face a face. Ele perdeu a oportunidade de todos os dias bater um papo com Deus. Deixa eu te falar um negócio. Não há riqueza nesse mundo. Não há sabedoria nesse mundo, por maior que seja capaz de restaurar a inocência que Adão perdeu. Nenhum de nós, em vida, nessa terra, conseguiremos restaurar 100% a genuidade do relacionamento com o Criador. É uma luta constante. Não luta de matar ou morrer, não. É um desafio constante. Mudar a expressão, um desafio constante. Você precisa agora pagar um preço. Você precisa agora, por causa da liberdade que você tem de escolher o bem e o mal, de fazer ou não fazer, se você quer se relacionar com Deus, você tem um preço a pagar. Porque a liberdade que você tem de ser dono de si mesmo, das suas próprias escolhas e decisões, automaticamente distancia o eterno. O fato do bem e mal estar fundido no interior do homem faz com que nós tenhamos constante sofrimento. Porque você sofre quando você pratica o mal. Você sofre, qualquer pessoa sofre quando vê o mal sendo manifestado. Quando você age ou quando você é vítima do mal, gera sofrimento em todo mundo. O mal causa dor, o mal causa aflição, o mal causa desespero. Mas é porque isso está fundido dentro de nós. Isso é resultado da escolha que fez o ser humano através de Adão e Eva. A frustração desse desejo que eles tentaram realizar de ser maravilhosos, incríveis, trouxe um gosto amargo do pecado instaurado na humanidade, trazendo sobre nós a culpa, a vergonha, o temor de uma retribuição constante. Qualquer ato, qualquer pensamento, qualquer palavra pronunciada, existe sempre aquele temor, aquela aflição do resultado que aquilo vai gerar. E aí, para poder não me delongar muito, porque nós já estamos finalizando, os questionamentos que eu quero fazer com você são esses.
Toda ganância, toda conquista, toda e qualquer realização justifica os prejuízos, justifica as perdas. A busca pela liberdade justificou hoje nós temos que sofrer tanto para poder conquistar coisas essenciais que foi nos dada de forma gratuita. Só que a outra pergunta que eu te faço é: se nós estivéssemos no Éden, nós escolheríamos diferente? A pergunta que eu te faço: se você estivesse no Éden, no lugar de Adão e Eva, se fosse você, você escolheria diferente? Você acha que você escolheria diferente? Não se contaminar com aquela astúcia da serpente? Todos nós estamos vivendo tempos de desafios extraordinários. Só que todos nós temos a oportunidade de não deixar o mal prevalecer perpetuamente. Como assim, Márcio? Olha só, é uma escolha. Muitas das vezes consciente ou inconsciente. A maioria das nossas escolhas, segundo a neurociência, a psicologia, a psiquiatria, 95% das nossas somente 5% das nossas decisões são conscientes. Somente 5% do que você pensa, do que você faz, é da consciência. 95% é proveniente do inconsciente, das memórias que estão armazenadas no inconsciente, dos traumas, dos vícios emocionais, das quantidades de coisas que existem. O que eu te falo é, da mesma forma que Adão, ele fez uma escolha, depois ele perdeu a oportunidade de se relacionar com Deus. Hoje, nós temos uma constante, uma verdade que é extraordinária, que hoje nós temos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos dia após dia. A grande lição que eu quero deixar para você nessa noite é que nós temos a possibilidade de fazer algo diferente de Adão. O que é, Márcio? Você tem a oportunidade, porque Adão fez uma escolha e essa escolha gerou uma decadência eterna. Nessa natureza terrena, é impossível que nós consigamos restaurar a inocência que Adão perdeu. Só que hoje, qualquer que seja a escolha que nós fazemos, nós também temos uma constante na nossa vida que é extraordinária. Que a misericórdia do Senhor se renova, nos dando a oportunidade de aperfeiçoar, de aplainar o nosso caminho, para que nós possamos viver uma vida extraordinária. O erro que nós cometemos hoje não pode ser praticado amanhã, porque é uma escolha, nós podemos escolher o que nós vamos fazer. Nós temos o direito de nós tomarmos uma atitude, de dizer assim, olha, o que eu fiz eu não faço mais, o pensamento que eu tive eu não tenho mais. Por quê? O próprio Cristo disse em Mateus capítulo 6, que todas as vezes que nós pensarmos em algo, nós temos que administrar esse pensamento, porque se o pensamento não for administrado, ele vai gerar um resultado, que é a ação. Então, enquanto existir na nossa consciência apenas, como diz um provérbio índio, o pensamento ele vai tornando vida quando você alimenta ele, mas quando você mata ele, ainda no início, ele não devora você, ele não acaba com você e com as suas emoções. E aí Buda vai dizer uma frase que é extraordinária, ele diz assim, olha, mata o pensamento mal e você viverá uma vida genuína. Todos nós temos o bem e o mal intrínseco dentro de nós.
Só que quando esse mal tenta sobrepor, nós temos o direito de escolha, se ele vai se manifestar ou não. Você tem o potencial de ser o melhor dos melhores, e você tem o potencial de ser o pior dos piores. Você tem a oportunidade de ser um super vilão, ou você ser um super herói. Só que a escolha sempre será tua. A liberdade que Adão conquistou foi essa. A grande questão que eu quero trazer para poder finalizar essa live é: hoje, você tem a escolha que Adão conquistou no Éden. A pergunta que eu te faço é: você continuará perdendo coisas essenciais por causa de escolhas equivocadas? Ou você mudará o plantio da sua semente para poder começar a colher frutos bons? A escolha do que nós plantamos está no nosso controle. Não tem como eu controlar o que vai produzir de fruto. Mas o que eu semeio tem como eu controlar. É uma escolha minha. E aí eu quero te encorajar nessa noite, através dessa live, que você comece a semear coisas boas, independente dos erros cometidos, independente das escolhas equivocadas, independente das opções que você teve, que você foi impelido, que você foi conduzido, não importa a situação. Adão conquistou uma liberdade de escolha. Você hoje pode escolher fazer o certo, fazer o bom, fazer o agradável, ainda que nós não consigamos restaurar a inocência que Adão perdeu. Mas nós temos a oportunidade de nos aproximarmos cada vez mais da comunhão com o Eterno. Adão perdeu isso. Só que hoje nós temos a oportunidade de começarmos a caminhar para nos aproximarmos dele. Com sacrifício, muitas vezes com dores, com lágrimas, com aflições, mas é possível nós tentarmos reconquistar aquilo que foi perdido. Reconquistar a paz, reconquistar a harmonia, reconquistar a bondade. Sabe por quê? Porque quando Adão perdeu essa comunhão com Deus e o mal começou a fazer parte de nós, Deus levantou profetas, sacerdotes, homens incríveis, porém que pecaram, que cometeram erros, que vacilaram. Até que chegou o dia onde Deus enviou o seu próprio Filho, por nome Jesus de Nazaré, a quem ele não foi maculado pelo mal, a quem antes da sua morte, poucas horas antes dele ser vituperado, a esposa de Pilatos teve um sonho, e no sonho ela ouviu uma voz que dizia que ele era justo, que ele não tinha maldade, que ele não tinha malignidade, que ele não era dominado pelo mal. O único homem que andou por essa terra, que morreu de forma triunfal, imponente, que venceu o mal com o bem, que perdoou, que amou, que foi longânimo, misericordioso, compassivo. Ele morreu pelo pecado da humanidade, pelo salário do pecado, que é a morte, que foi o que Adão conquistou conhecendo o bem e o mal. O desfecho dessa aula nessa noite é: o salário do pecado é a morte. Foi o que Deus disse para Adão: Adão, se você desobedecer, conhecendo o bem e o mal, tendo a oportunidade de escolha, sendo dono de si, dono das suas emoções, dono dos seus pensamentos, dono de suas vontades, isso vai canalizar você a uma dor, a um sofrimento, a uma morte. Porque o salário da desobediência, do pecado, é a morte. Então Jesus vem e morre para poder aniquilar a dívida que Adão instaurou no Éden. O primeiro homem pecou e falhou. Depois Jesus veio santo, irreprovável. Jesus veio trazendo sobre si o direito e o legado de nos trazer uma aliança eterna com Deus. Ele não se contaminou com a maledicência, ele não se contaminou com o ódio, ele não se contaminou com a religiosidade destrutiva dos fariseus, dos escribas, seja eles qual forem.
Jesus não se contaminou com a maldade deste mundo, mas ele venceu o ódio com o amor. A única ferramenta que nós temos para vencer o ódio é praticando o amor. A única ferramenta que nós temos de dar vida para as pessoas é amando, perdoando, sendo misericordioso, compassivo, longânimo. Porque a Bíblia diz que saberão que nós somos discípulos de Cristo quando nós amarmos uns aos outros. O que eu quero te dizer nessa noite para finalizar essa live, o que Adão perdeu no Éden, Jesus reconquistou no Calvário, para que hoje nós pudéssemos nos conectar com Deus através de Cristo Jesus, e foi nos dado outro paracleto, outro consolador, que é o Espírito Santo, que arde dentro de cada um de nós. E como diz Salomão em Eclesiastes, o Senhor plantou dentro do ser humano o desejo pela eternidade, e hoje o Espírito Santo foi nos dado como penhor, para que nós tenhamos o anelo pelo divino, para que nós consigamos reconquistar o coração de Deus através da nossa comunhão, da nossa oração, da nossa adoração, da abnegação das nossas vontades, do desejo do mal que arde dentro de nós. Como diz Paulo, mas nós podemos praticar o bem, praticar a misericórdia, sermos generosos, consagrarmos e buscarmos a nossa vida alinhar com o propósito de Deus, reconhecendo que Cristo reconquistou o que Adão perdeu no Éden. Não é pragmatismo religioso, não é religiosidade vã e medíocre, não é praticando o mal que nós vamos manifestar o bem, não é detratando as pessoas, humilhando as pessoas, achincalhando a fé delas, que nós vamos reconquistar o amor de Deus através dessas práticas. Não, é nós fazermos o bem sem olhar a quem, é nós praticarmos o amor, manifestar o reino de Deus nessa terra. Não importa quais foram as ações danosas, as escolhas equivocadas que cada um de nós tivemos durante a nossa vida. 2021 tem que ser um ano de ressignificação das coisas erradas, para que nós fortaleçamos na nossa mente e no nosso coração as práticas benéficas, produtivas, abençoadoras, multiplicadoras de paz, para que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, para que nós nos tornamos conectados com Deus e nos tornamos próximos das pessoas, porque Jesus disse que nós somente manifestaremos o reino nessa terra quando nós amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. O grande amor de Deus é manifestado no amor ao próximo. 2 minutos e finaliza a aula, e o que eu quero te dizer é: não importa o mal que foi induzido em você até aqui, escolha hoje praticar o bem. Não importa quanto tempo prevaleceu o mal na sua mente, nas suas tomadas de decisão, mas hoje restaura a dignidade que Cristo reconquistou na cruz, e faça de 2021 uma conquista que seja alinhada com o propósito de Cristo, de Deus na sua vida. Conquista coisas extraordinárias no mundo profissional, mas não perca o essencial. Se você é pai de família, dá o seu melhor, conquista uma vida profissional extraordinária, uma vida financeira extraordinária, mas não perca a sua família por nada nesse mundo. Não perca o amor dos teus filhos, não perca a oportunidade de viver e conviver com os teus filhos todos os dias, de demonstrar amor, afeto, carinho, brincar com eles. Porque existem muitos pais que estão se estressando demais no trabalho e chegam em casa e intoxicam a família com o estresse do trabalho. Cuidado, tenha o filtro. Porque não adianta você ser aplaudido no seu trabalho e ser reprovado em casa, meu querido. Minha querida. Ei, acorda para a vida. Você pode subir em holofotes e ser aplaudido por milhões de pessoas. Só que não justifica você voltar para a tua casa e viver uma vida solitária, medíocre. Nós precisamos restaurar aquilo que é essencial, aquilo que é prazeroso. A tua família tem que crescer contigo na proporção que você almeja o crescimento e o reconhecimento social.
Se você quer conquistar o mundo inteiro, se você quer fazer um nome numa performance incrível, se você quer conquistar milhões, bilhões, quer abrir empresas multimilionárias, se você quer viajar o mundo inteiro, faça isso em comum acordo com a tua família, para que vocês possam crescer e evoluir juntos, porque não adianta você conquistar bilhões e você perder a tua casa. Não faça, não cometa o mesmo erro que Adão. Conquiste. Só que perde aquilo que é supérfluo. Não perde aquilo que é essencial. Conquista o extraordinário, mas não perde o que é essencial para a sua subsistência. Conquista o incrível nesse mundo. Deus deu você nessa terra para você conquistar essa terra, para você poder impactar esse mundo, para você poder virar esse mundo de perna pro ar. Só que Deus não deu você a oportunidade de você perder a tua família, de você perder a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua casa. Não adianta ser multimilionário e terminar depressivo, terminar com sofrimento na solidão. Não adianta morar numa mansão com 10, 12, 15 quartos, suíte, banheiro de hidromassagem, morar de frente para a praia e estar solitário, depressivo, estressado, ansioso. Guarda o teu coração, guarda a tua vida, guarda a tua família. E para finalizar, a tua casa, ela precisa ser um pedaço do céu na terra. Nós temos tudo para fazer de 2021 um ano extraordinário, mas o que eu quero te ensinar nessa semana toda é: não troque aquilo que é essencial pelo supérfluo, por aquilo que é transitório, por aquilo que é banal, por aquilo que é medíocre. Não troque a ganância do mundo com o prejuízo da tua casa e da tua vida. Não adianta, você não vai levar nada no caixão. Você não vai levar ouro, você não vai levar prata, você não vai levar joias, você não vai levar fama. Nenhuma conquista justifica a perda da família. Nenhuma conquista justifica a perda da comunhão com Deus. Nenhuma conquista justifica a perda da paz interior. O que eu quero dizer para você é: a maior de todas as vitórias é você conquistar o mundo inteiro e ainda assim você preservar a tua alma. A maior dádiva de Deus que o Senhor deu para você governar sobre todas as coisas e você ser sua imagem, a sua semelhança, é você governar, é você administrar, é você gerir, é você manifestar coisas extraordinárias de Deus nessa terra. É você ser próspero, mas a sua prosperidade não corromper a sua integridade. É você pode ser multimilionário, mas os multimilhões, os bilhões, não corromperem a sua humildade, a sua integridade, o seu valor, os seus princípios. Você pode ser reconhecido, aplaudido, ovacionado, só que isso não pode ensoberbecer o teu coração, não pode trazer orgulho para a tua alma, para você achar que você é melhor do que as pessoas. Isso é dom gratuito de Deus. Para finalizar, um beijo no teu coração. E a pergunta que eu te faço para você ir dormir com esse barulho é: quando chegar a sua hora de despedir dessa terra, o que as pessoas dirão a seu respeito? O que vai estar escrito na lápide da sua sepultura? Morreu aqui uma pessoa que se tornou multimilionária, mas morreu sozinha, trancada dentro de uma casa depressiva e ansiosa. O que as pessoas vão dizer a respeito de você? Você foi ganancioso, orgulhoso, soberbo, não teve perdão, não exerceu a misericórdia, a compaixão. Tudo que você faz em vida
ficará aqui nessa terra. Você tem o dever e o direito de conquistar coisas extraordinárias nessa terra, desde que você não perca a tua vida, desde que você não perca a tua saúde, desde que você não perca a tua família. Pensa nisso. Eu vou deixar essa live salva. Compartilhe com mais pessoas. Comente depois lá no feed o que você achou da aula, qual o aprendizado que você adquiriu. Isso não gasta dinheiro, gente. Você compartilhar, curtir, comentar, enviar para outras pessoas, vai gastar talvez 10 segundos, 15 segundos no máximo. Você não vai perder a sua vida se você curtir e compartilhar essa live. Só que ela vai ser vista e vai ajudar outras pessoas se você assim fizer. Então seja um instrumento também, compartilhe. As pessoas que não puderam ver e ouvir ao vivo, compartilhe com elas, para que elas possam também ser enriquecidos com esse conhecimento. Tá joia? Um beijo no coração de vocês e até amanhã novamente. Amanhã nós vamos falar sobre Noé, a conquista e a perda de Noé, para que nós possamos ter mais uma lição. Uma ótima noite, um bom descanso. Faça dessa noite uma noite extraordinária de descanso, de paz, de harmonia, para que você acorde para uma terça-feira incrível e fantástica na sua existência. Um beijo no teu coração, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!